Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos em FIIs. Vamos passar aqui o relatório do terceiro trimestre do BDIV, ver os pontos principais aqui do relatório. Esse fundo é o fundo para investidor qualificado, né? E ele foca nesses três ativos aqui. A gente vai ver com bastante detalhe quais são eles, né? A gente vai passar a carta ao gestor, pontos principais, detalhes sobre o fundo, e aqui a parte mais interessante, resultados. Vamos ver de forma bastante detalhada, né? O que a gente teve nos resultados desse trimestre aqui, quais foram os fatos relevantes, né? E como que isso muda a estratégia que está prevista lá no plano do prospecto do IPO, tá? Se tem alguma alteração. Então, vamos lá, direto à carta do gestor. Eu achei que foi muito boa essa carta aqui, muito esclarecedora, né? A parte dos resultados, aquele dividendo de 6,90 que vem a maior, né? Aqui fica tudo bastante explicado, né? Então, pontos relevantes, né? O fundo estava aí cotado a R$ 120, ele chegou até 122, né? Vocês viram, né, pessoal? O preço atual dele rondeando aí R$ 118. Isso representaria praticamente IPCA mais 7, basicamente. O que aconteceu? A gente soltou um vídeo aqui no canal quando eles anunciaram a distribuição do último dividendo desse ano, 6,90, né? Eles estão perfazendo com esses 6,90, fecharam R$ 26 de distribuição, então olha só que bacana. Vamos fazer um negócio bem dinâmico aqui, ó. Direto para o resultado, aqui. Então aqui, veja só o quanto que o fundo distribuiu esse ano. 5 em janeiro, 5 em março, 5 em abril, 5 em julho. E aí teve esse prêmio de 6,90 em outubro também. Isso aí perfaz uma distribuição total de 26,90 em 2024, que vai dar um dividend yield de 22%. Realmente, não tem o que falar, excepcional, né? Quando a gente vai para o guidance do prospecto original do fundo, estava previsto lá 16% para esse ano. Desculpa, 16 não, 14, né? 14% para 2023, 14% para 2024, 16% para 2025, e aqui a gente vai falar dessa transição entre 25 e 26, por que o dividendo deve cair, mas isso é prospecto, né? A situação atual já está diferente do prospecto, talvez não caia tanto quanto o prospecto. Mas voltando à carta ao gestor, né, a gente desviou um pouco aqui em função do dividendo, fiquei empolgado aqui com esse dividendo de 6,90. Então, beleza. O fundo relata aqui, né, que realmente a distribuição dele acima dos pares de mercado é excepcional, não tem quem bata esse fundo, né? Acho que o ponto central desse fundo é que ele trabalha com três ativos, né, performados já, e o ponto central dele é Linhares, né? Linhares é o carro-chefe do fundo. A gente vai ver aqui, ó. Vamos passando de forma bem dinâmica aqui para ver a participação. Então, aqui a forma que o fundo trabalha, aqui os três ativos, né? Onde Linhares é o carro-chefe do fundo, e aqui tem um diagrama interessante, né, para a gente ver o peso de cada operação no resultado do fundo. Então, veja, por exemplo, lógico, tem Tropicália, que é a linha de distribuição lá, 245 quilômetros da Bahia, que tem um peso relevante, 33%, né? Tem PSH Braço, que é 5%, mas praticamente metade, mais da metade do fundo é Linhares, né? Então, Linhares, ela é bastante pesada para a questão do fundo, para o desempenho do resultado do fundo. E a gente teve aquele fato relevante que a gente anunciou no vídeo passado, que fez melhorar a eficiência de Linhares. Então o gestor, ele fala sobre os bons resultados, impacto positivo, né? Só notícias boas. PCH Braço, bons níveis de geração, Tropicália, 100% de disponibilidade, então os ativos que a gente viu aqui estão performando bem, e aqui é o ponto central, né? O fato relevante. Então, esse fato relevante, o que aconteceu? Nesse novo contrato, por exemplo, a usina, ó, eles deixam a usina desligada, ela passou a ser contratada por quesito de disponibilidade, né? Então, basicamente, a usina fica desligada, mas conectada e disponível no sistema. Se houver necessidade, né, de geração, de despacho, né, ela roda, né? Então, isso é bastante positivo, né, para o viés de custos da empresa, né? Porque você não tem custo variável quando você não tá produzindo energia, né? Então, com isso, teve uma redução de receitas de 7%. Por outro lado, a contrapartida é bem interessante, né? Ele tem redução dos custos variáveis. Custo variável, né, pessoal, numa operação dessa, sempre é soberano. Ele é muito maior do que o custo fixo, né, para você manter a operação. Então, essa parte de a mudança da usina para classificação por disponibilidade, no meu entendimento, isso foi excepcional para a operação em si.
né? E aqui o gestor realmente confirma, né, o que aconteceu. Então, o que ele espera? Ele tem contrapartida, redução importante do custo de combustível, né, que é o gás natural lá, por exemplo. Não precisa estar, né, comprado em gás natural todos os dias, né, porque realmente não tem essa necessidade, né. Tem redução de custo, ele fala que a redução de custo é suficiente para compensar a redução de receita, e acreditamos que até superar, né. Ele vai ter menores custos de operação, não precisa fazer investimento. Aqui o gestor comentava naquela possibilidade de ter um motor reserva para assegurar 100% da disponibilidade, mas agora, como o novo contrato, a usina fica desligada e só é acionada em caso de necessidade, isso aí também elimina a necessidade, por exemplo, de grandes paradas, grande manutenção e até mesmo de equipamentos reservas, né, para atendimento porque a inflexibilidade passou de 100% para zero, né, então não tem risco para a operação. Então, devido a todos esses fatores, né, que o gestor relata aqui, que se provaram bastante benéficos, né? Ó, em função dos fatores acima mencionados, justamente com uma melhora, juntamente com melhora considerável do capital de giro, né, da companhia, poderemos esperar um incremento no volume de dividendos distribuídos para os próximos trimestres, né? Então, isso aqui, logicamente, não é promessa, mas a gestão já deixa uma expectativa aqui, né? Que isso aqui criou uma forma de trabalhar melhor para a Linhares, essa mudança para requisito de disponibilidade, divulgado no fato relevante de 4 de setembro, que a gente viu aqui no canal também. Então, pessoal, o ponto central da carta do gestor é isso aqui, achei que ficou bem resumido, bem interessante. Sobre o fundo, todo mundo já conhece bem as 3 operações, Linhares, PCH Braço e Tropicália, né? A gente já viu a distribuição e o peso delas no geral do fundo, né? Aqui tem um pouquinho sobre a questão dos ativos, né? Que são ativos já performados, ativos que rentabilizam bem, né? São ativos operacionais já geridos pela BTG há longo tempo, né? Mais de 10 anos, né? Então, o foco desse fundo aqui realmente é a distribuição de dividendos, né? E aqui o fundo coloca a questão da cota mercado, liquidez, né? Nada relevante para a gente ver aqui. Vamos gastar mais tempo nos resultados, né? Vamos investir nosso tempo aqui. Tá bem interessante esse relatório do terceiro trimestre. Gostei muito do relatório da BTG. Então, aqui, resumo geral, né? Aqui o dividendo a gente já viu, né? Pagou R$ 26,90 em 2023, 22% de dividend yield, excelente, excepcional. Ao preço da cota, que está negociando hoje, IPCA mais 7, né? Isso representaria o quê? Basicamente, 3% acima das NTNBs comparáveis a ele, né? Limpo, né? Ou 7,5% de IPCA acima do IPCA, ou seja, um rendimento assim não tem o que falar. Isso é muito excepcional, né? Ainda mais em se tratando de equity, né, gente? Então esse fundo aqui é outro achado, né, que a gente tem. O BRZP, ele, o XP Infraestrutura, né? Esses 3 fundos, para mim, eles realmente são no top, né, dos FIPs de infraestrutura. Então aqui ele se compara aqui com os peers de mercado dele, né, com os concorrentes, FIPEs, vamos assim dizer, né, onde ele se mostra realmente, aqui ele pagou R$ 26,90 esse ano, né, e na verdade representa até um dividendo um pouco maior, dependendo da cota que você for comparar isso aqui, né, então ele está colocando aqui um dividend yield de 25%, né, o segundo colocado aqui está comendo poeira, né, com 11%, a gente tem FIPEs aí distribuindo em torno de 5%, né? A gente não vai falar os nomes aqui dos concorrentes, ele tem concorrente A, B ou C, né? Mas como a gente já tem os vídeos de todos esses concorrentes gravados aqui no canal, basicamente pelo dividendo, batendo o olho, a gente já sabe quem é quem aqui na fila do pão dos rendimentos, né? Então, BDIV de longe, realmente, melhor aqui na distribuição. Aqui ele coloca desde o início do fundo, mesmo gráfico, né? Então, vocês vejam que realmente é um dos FIPEs mais interessantes, né? Tanto nesse ano, despontou demais, não tem como pegar ele esse ano em relação a dividendos, né? E desde o início do fundo também performando muito bem. A gente tem aqui 2 ou 3 FIPEs que chegam um pouquinho perto dele, mas o desempenho dele é realmente excepcional, né? No requisito pagamento de dividendos. Aqui um pouco da base de investidores dele, olha que interessante, né? O BDIV, no fechamento desse trimestre, aí, contava com 4.074 investidores, né? Lembrando que esse fundo é para investidor qualificado, né? Então percebam aí, tem pessoas físicas aqui, né? Como investidor, em maior quantidade, número, né, de pessoas físicas, mas as pessoas físicas representam menos 50% desse montante financeiro do fundo, né. Então a gente tem um banco aqui, não é relatado qual banco, né, banco comercial,
com uma fatia de 22,6%, a gente tem fundos de investimento aqui, um fundo de investimento com 17% aqui. Então, fica bem pulverizado nesse quesito aí, tá metade em pessoas físicas e o restante distribuído, né, com pessoas jurídicas aqui, ok? Tem até aqui investidor não residente, né, pessoal de fora do Brasil que investe nesse fundo aqui, ó, 8, 10 pessoas, né, que investem nesse fundo aqui. Realmente, você vê que às vezes a gente não tem nem no exterior rendimentos tão excepcionais quanto a gente encontra em alguns CPAs aqui no Brasil, né, pessoal? Então, muito bom mesmo. Aqui a gente já viu, né? Já deu essa geral aqui no peso de cada um dos três ativos, né? Que são geridos pelo fundo. Já conhecemos aqui os três. E aqui vamos passar a operação de cada um mais no detalhe. Então, a Tropicália, que é aquela linha de transmissão, 245 quilômetros, faz o transporte da energia lá dos projetos eólicos no Nordeste para o sul do Brasil para cá. Esse ativo aí, disponibilidade 100%, terceiro trimestre, receita líquida subiu 7% em relação ao mesmo período do ano anterior, né? Margem EBITDA 91%, né? E o RAP teve os reajustes lá, basicamente o reajuste de 7% anual e o reajuste de 3,9% de julho são os reajustes contratuais, né? Então, essa RAP contratada já prevê essa parte dos reajustes, né, de índice, né, para que esse número da RAP esteja sempre atualizado. Então, Tropicália, a gente não tem nada o que falar aqui. A Tropicália, se a gente for ver por peso de EBITDA, né, na barrinha dos gráficos lá, ela representa, assim, uma boa parte, eu diria que quase 50%, do que o fundo entrega de dividendos, né? Então é bem relevante essa operação da Tropicália aqui. A segunda mais relevante é Linhares aqui, né, em peso, desculpa, a primeira mais relevante, né, é Linhares. Então isso aqui é o carro-chefe, né, desse fundo aqui, Linhares Termoelétrica de Gás Natural, como a gente viu aqui, que passou para critério de disponibilidade, ou seja, ela recebe para existir, né, e ela é acionada quando existe necessidade, por questão de segurança do Operador Nacional de Energia, né. As termoelétricas existem, elas são demandadas apenas quando tem alguma baixa no sistema decorrente das outras gerações que são mais variáveis, né, eólica, fotovoltaica, né, a solar, né, enfim, assim por diante, as outras não são tão estáveis, né, quanto, por exemplo, a hídrica, né. Então, para compensações de rede, né, o operador nacional tem uma premissa da existência das termoelétricas no setor, e essa termoelétrica é uma termoelétrica que é a gás natural, né, ou seja, é uma termoelétrica limpa, né, no setor. Então, é um ativo muito bem visto. E aqui ele relata, né, que esse ativo é uma das melhores plantas térmicas, questão de eficiência energética, confiabilidade, né. Aqui, a parte da visão geral do ativo, né, aqui a gente tem que ver com atenção, pessoal. Então, ele tem contrato vigente, né, de PPA até dezembro de 2025, né, o contrato está fechando agora de 15 anos, dos 96 megawatts, né, e aqui ele relata, ao final de 2021, né, ele venceu mais um leilão aqui, né, tendo vendido a reserva que ele tinha, que era mais 34,6 megawatt, né? Então, basicamente, isso aqui vendido também até o final de dezembro de 2025, né? E aqui ele comenta sobre o leilão, né? Venceu também o leilão de reserva de capacidade da ANEEL 11/2021 e contratou 191 megawatts de potência por 15 anos a partir de julho 26. Então isso aqui já começa, ele já tem mais esse contrato de reserva de capacidade a partir de julho de 26, né? Além disso, né, por exemplo, quando terminar esse contrato de 25, né, que está vigente hoje aqui, essa PPA aqui, ele pode disponibilizar o residual de energia que ele tiver a mercado, né? Logicamente, seriam vendas no mercado livre de energia, pelo que eu entendi, né? A não ser que ele ganhe novos leilões no meio do caminho, né? Tem também os editais leilões saindo aí, tem possibilidades novas para essa operação aqui. Aqui a gente já falou, né, o EBITDA bastante superior em função da otimização dos custos de operação e manutenção, né, o EBITDA foi 47% superior ao mesmo período do ano passado, então Linhares, novamente, sendo o carro-chefe aqui do fundo. PCH Braço, sem novidades também, operou muito bem aqui, né, não tem muito o que falar sobre PCH Braço, ela representa menos financeiramente no contexto global do fundo. Então, pessoal, vamos acompanhar esse fundo, a gente tem uma expectativa aí de grandes dividendos até 2025, né, mais provenientes de Linhares, né, e depois ficaria a Tropicália, PCH Brás e Linhares com uma menor participação, pelo guidance, né, isso aí daria uns 8% lá em 2026. Mas em função da expansão de Linhares, né, os 4 novos motores, esses leilões que já estão acontecendo,
esse guidance aqui deve mudar, isso aqui deve subir para acima de 2026. Mas não é discussão para esse vídeo, né? Fica a discussão para o próximo vídeo. Para esse vídeo era basicamente o relatório trimestral. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse resumo aí do trimestral. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.